Confira tudo o que irá acontecer no capítulo de hoje da novela Mãe. Zeynep descobre que o que parecia uma ilusão era verdade. Porém, sua esperança se mistura à decepção. Sinan confessa para Gunu que sabia que Turna estava viva, muito antes dela lhe contar. Tudo isso e muito mais você vê agora nesse vídeo. Enquanto Cengiz aguarda ansioso do lado de fora do restaurante Belém, Sully tenta convencer o Sr. Haidar a deixar Cengiz voltar a frequentar o local. Mas Haidar se mostra irredutível. Essa é minha última palavra. Não quero esse homem aqui de novo. Ele é o único problema que temos. Desesperada, Sully defende o companheiro. Sr. Haidar, ele não é sempre assim. Pelo menos nos dê outra chance. Eu preciso do emprego para alimentar o meu filho. Diante da insistência, Haidar acaba cedendo, mas impõe um ultimato. Se houver qualquer novo incidente, Sully, você será demitida. Ao sair do restaurante, Sully é surpreendida pela reação violenta de Cengiz tomado pelo ciúme. Ele a aborda de forma agressiva, praticamente a obriga a entrar no táxi e a confronta, acusando a mulher de mentir sobre levar o filho para tomar vacina. Sully tenta se explicar. Cengiz, cada vez mais furioso, revela que a estava seguindo e ameaça, dizendo que se houver algo entre ela e o dono do restaurante, ele será capaz de destruir o lugar. Incomodado, o taxista insiste em saber o destino. Cengiz reage com grosseria, manda que ele ligue o taxímetro e ordena que siga para Saribaire. Na cena seguinte, Gonu tenta acordar Zeynep após o desmaio. Vai, querida, acorda, Zeynep. Acorda, meu amor. Ao recobrar a consciência, Zeynep acredita ter vivido apenas um sonho e comenta confusa que tudo pareceu real demais. Ela diz que viu Turna bem diante dela, ouviu sua voz e até lembra que a menina chamava Gunu de Senhora Pateta. Abalada, Zeynep teme estar enlouquecendo e pede que Gunu diga alguma coisa. É então que Gunu, tomada pela gravidade do momento, confessa: foi real. A Turna está viva. Zeynep reage em choque sem conseguir acreditar. Repete várias vezes, entre lágrimas e sorrisos, que Turna está viva, lembrando que sonhou durante meses com a filha dizendo: mãe, eu não morri. A alegria se mistura ao espanto, pois ela passa a acreditar que não estava louca, que sua dor tinha fundamento. Logo depois, Zeynep questiona Gunu diretamente: você sabia? Diante da hesitação e dos gaguejos da mãe, Zeynep percebe a verdade e insiste, acusando-a de ter escondido isso. Ao perguntar onde Turna está, Gunu responde que a menina foi embora. Zeynep entra em desespero e exige saber onde ela mora. A vizinha tenta acalmá-la e diz que a casa é bem próxima, oferecendo-se para mostrar o caminho. Zeynep sai apressada, ignorando os pedidos de calma de Gunu, que corre atrás dela, aflita com o frio e com o estado emocional da filha. Paralelamente, Turna aparece sozinha, sentada na mata, sofrendo e chorando enquanto pensa em Zeynep. Um cachorro surge e assusta a menina. Turna fala com o animal para se proteger, pega o casaco com cuidado e promete não voltar mais ali. Em pânico, ela foge para não ser atacada. Enquanto isso, Zeynep corre desesperadamente à procura da filha. Gunu tenta acompanhá-la pedindo que pare. Ao chegar à casa indicada, Zeynep bate várias vezes na porta, chama por Turna insistentemente e anda de um lado para o outro, fora de si. Gunu tenta fazê-la enxergar a situação, dizendo que Turna é apenas uma criança e que age como tal. Zeynep, porém, ignora os apelos e explode em revolta contra a mãe. Não toque em mim. Você sabia que ela estava viva e não me contou. Gunu tenta se justificar e implora para que Zeynep acredite nela, mas a dor é maior. Zeynep acusa Gunu de tê-la deixado chorar no túmulo da filha enquanto via Turna viva e falava com ela. Consumida pela raiva e pelo desespero, Zeynep decide continuar procurando Turna sozinha. Quando Gunu tenta segui-la, ela a impede com firmeza: nem pense em me seguir. Zeynep culpa Gunu, e mais uma vez a despreza. Ela está certa em fazer isso com sua mãe? Dentro do táxi, a discussão entre Cengiz e Sully se agrava rapidamente. Dominado pelo ciúme, Cengiz perde o controle e quanto mais Sully tenta se explicar, mais violento ele se torna, chegando a ameaçá-la sem se importar com o próprio filho nos braços da mãe. Sully tenta impor um limite e afirma que Haidar não é o tipo de homem que se envolve com a mulher de outro. Cengiz, porém, acusa Sully de estar mentindo e a pressiona a confessar, ameaçando estrangulá-la se não disser a verdade. Sully pede que ele não grite, lembrando que foi justamente o escândalo provocado por ele que quase a fez perder o emprego e levou o dono do restaurante a não querer mais vê-lo por lá. Mesmo assim, Cengiz se convence de que Haidar é um oportunista e explode, dizendo que vai matá-lo por querer afastá-lo e ficar sozinho com Sully. Desesperada, Sully questiona porque Cengiz sempre distorce tudo e transforma qualquer situação em problema.
Ele insiste afirmando que viu Haidar tocá-la, e volta a ameaçar agredi-la, aumentando ainda mais o clima de terror dentro do carro. A situação chega ao limite quando o taxista, impaciente e assustado, encosta o veículo e ordena que os dois saiam imediatamente. Ele se coloca em defesa de Sully e avisa que chamará a polícia se Cengiz tocar nela. Enfurecido, Cengiz reage com agressividade, questiona a autoridade do motorista e o agride com um tapa no rosto. O conflito explode de vez quando o motorista parte para a briga. Cengiz passa a agredi-lo violentamente enquanto Sully, em total desespero, implora para que ele pare. Sem rumo, Melek anda pelas ruas até se cansar e se sentar numa calçada onde dois meninos vendem lencinhos. Um deles a confronta, dizendo que aquele ponto já tem dono e que ela não pode ficar ali. Triste e acuada, Melek permanece em silêncio sem reagir. Enquanto isso, Zeynep segue desesperada pelas ruas à procura de Turna. Ela entra numa pracinha, observa atentamente as crianças brincando e examina cada rosto, tomada pela esperança de encontrá-la. Paralelamente, Gonu conversa com a vizinha Issel, que demonstra choque ao tentar entender a situação. Ela questiona como alguém pôde dizer que a menina estava morta e quem seria capaz de uma crueldade dessas. Abalada, Gunu se lembra de Kahid e decide ligar para contar tudo o que aconteceu. Ao atender o telefone, Kahid entra em choque ao ouvir que Zeynep descobriu que Turna está viva. Confusa e assustada, ela pergunta como isso foi possível. Gunu explica que foi apenas ver Turna por causa de alguns problemas e que Zeynep acabou seguindo seus passos até o local. Ao saber que Zeynep viu a menina, mas que Turna conseguiu fugir antes de qualquer conversa, Kahid se desespera. Gansey percebe o estado da mãe e questiona o que está acontecendo. Kahid, tomada pela culpa e pelo nervosismo, responsabiliza Gunu pela descoberta, lembrando que havia alertado sobre o perigo daquela situação. Gunu se defende, afirmando que não fez nada de propósito e que não poderia imaginar que Zeynep a seguiria. Ela ainda argumenta que a mentira não poderia durar para sempre e que Zeynep acabaria descobrindo de qualquer forma. Kahid rebate, dizendo que isso não precisava ter acontecido agora. Logo em seguida, o impacto emocional é forte demais. Kahid passa mal e desmaia. Gansey entra em pânico, avisa Gunu e liga para chamar uma ambulância. Enquanto isso, na rua, uma senhora passa por Melek e, acreditando que a menina pede esmolas, joga dinheiro em sua direção. Melek imediatamente tenta devolver, chamando a senhora, mas os meninos se revoltam, discutem com ela e acabam empurrando-a no chão. Nesse instante, Zeynep chega e reconhece a filha. Corre até ela em desespero, chamando por Turna, emocionada por finalmente tê-la encontrado viva. Ela acaricia o rosto da menina, repete que sentiu muito a sua falta e tenta confirmar, entre lágrimas, que ela está ali de verdade. Turna, porém, permanece fria, sem demonstrar qualquer reação emocional. Um dos meninos questiona se Zeynep é a mãe da garota e, ao ouvir a confirmação, exige que o dinheiro seja devolvido. Zeynep percebe as notas na mão da filha, abre a carteira e paga os meninos para encerrar a confusão. Ao se voltar novamente para Turna, percebe que a menina já não está mais ali. Desesperada, Zeynep sai à procura dela, gritando e perguntando por que a filha continua fugindo. Ao mesmo tempo, Kahid é levada às pressas para o hospital, deixando Gansey e Duru em choque, chorando sem controle. Em prantos, Gansey liga para Zeynep e dá a notícia devastadora: a mãe sofreu um infarto. Zeynep se assusta ao ouvir que o coração de Kahid já era fraco e que elas estão a caminho do hospital. A confusão entre Cengiz e o taxista termina na delegacia. Sully vê Cengiz sendo levado preso, se descontrola e o defende. Meu marido é inocente, policial. Foi o taxista. O policial informa: o motorista está prestando queixa, senhora. O seu marido quebrou o queixo dele. Sully tenta justificar a violência. O meu marido estava me protegendo. Aquele taxista louco não saía de cima de mim, começou a me bater. O que ele ia fazer? Sentar e olhar? Cengiz fala: ele diz que se machucou, mas está só com um arranhãozinho. Não está vendo que ele é um mentiroso? O policial interrompe, manda que ele pare de falar e continue andando em direção à cela. Antes de ser levado, Cengiz se volta para Sully com ironia e ressentimento e diz: agora deve estar feliz. Cengiz preso e Sully se lança ao estrelato. Espero que você se divirta muito no palco. Sully contesta: não fala isso, Cengiz. Como que você pode dizer uma coisa dessas? Não tem outro homem para mim nesse mundo. Eu vou te esperar aqui com o bebê. Zeynep chega ao hospital e abraça Gansey e Duru, que estão em estado de choque. Muito abalada, Gansey conta que o coração da mãe chegou a parar e que os médicos precisaram fazer manobras de ressuscitação ainda em casa.
Tentando se manter firme, Zeynep pede às irmãs que não chorem e diz que naquele momento precisam ser fortes. Pouco depois, Gunu chega ao hospital e pergunta apreensiva como Khalid está. Gansey responde que ainda aguarda um médico para saber o estado dela. Antes de continuarmos, se possível, clique no botão de gostei e inscreva-se no canal. Também ative o sininho, e não esqueça de hypar o vídeo. Assim o YouTube sempre te avisa quando sair um vídeo novo da novela Mãe. Enquanto isso, com o bebê no colo, chorando de fome, Sully permanece na delegacia aguardando Sandiz. Um policial se aproxima e questiona, já impaciente: Senhora, o que você tá esperando? Sully responde de imediato: Eu tô esperando meu marido. Ele é meu homem. E daí? O policial avisa sem rodeios que Sandiz não será liberado e que ela está apenas perdendo tempo. Inconformada, Sully reage com ironia e revolta. O que você quer dizer? Foi uma briga boba ou vão mandar ele pra cadeira elétrica? O policial endurece o tom e tenta fazê-la pensar no filho. Se a senhora não pensa em si mesma, pelo menos pensa no seu bebê. O coitado está sofrendo aqui. Sully rebate: Ah tá, nem pensaram na criança quando prenderam o pai dele. Agora você está preocupado. O policial insiste que nada mudará, mesmo que ela permaneça ali por dias, explicando que Sandiz será levado ao tribunal e que a decisão caberá à justiça. Desesperada, Sully questiona em voz alta: E por que vão mandar um homem inocente para o tribunal? Eu estou dizendo que aquele taxista foi o culpado. Por que vocês não entendem? Quantas vezes tenho que repetir? Sem paciência, o policial perde o controle da situação e decide retirá-la dali, ordenando: Ok, chega. Para de tomar o nosso tempo. O seu marido não é o nosso único dever. Tira a mão de mim e me solta. Eu não vou para lugar nenhum até vocês soltarem o meu marido. O policial ameaça com firmeza, não dificulta as coisas. Ou vai agora, ou vai para o tribunal junto com seu marido. Pensa no bebê. Diante da pressão, Sully finalmente cede. No hospital, Gansey comenta: Eu estava tão acostumada a ver a nossa mãe sempre forte em qualquer circunstância que eu nem acreditei quando ela começou a desmaiar bem na minha frente. Talvez a gente tenha cansado ela. Principalmente eu. Eu deixei ela bem preocupada. Zeynep tenta confortar as irmãs. Olha, o coração dela tá cheio de amor. E a força desse amor vai recuperar ela. Apesar das palavras de apoio, Zeynep se mantém distante, evitando contato com Gunu, que permanece sentada sozinha, afastada de todos. Sinan chega, cumprimenta Gunu, e depois vai falar com Zeynep. Depois ele pergunta a Gunu se aconteceu alguma coisa com Zeynep. Gunu diz: Descobriu que a Turna está viva. Na cena seguinte, Sully chega em casa exausta e encontra Melek sentada do lado de fora, exposta ao frio. Ela questiona por que a filha não entrou, e Melek responde que Sandiz a deixou trancada para fora quando saiu. Sully reage com ironia: Claro que foi o Sandiz, você nunca é culpada. Depois manda Melek pegar a chave, abrir a casa e tirar Hassan de perto dela, ordenando que a filha vá brincar com o irmão enquanto ela precisa descansar. Melek pergunta sobre a comida, e Sully, sem demonstrar cuidado, joga algumas moedas para a filha e manda que ela vá comer e beber na casa da vizinha, a quem chama de chata. Pouco depois, o telefone toca. É o Sr. Haidar, dono do restaurante. Ele avisa que haverá convidados especiais naquela noite e pede que Sully chegue mais cedo ao trabalho. Sully inventa uma desculpa e mente, dizendo que o filho caçula está muito doente com febre. Haidar demonstra pena e compreende a situação, afirmando que vai encontrar alguém para substituí-la. Assim que desliga o telefone, Sully volta a se irritar e desconta novamente na filha, perguntando por que Melek ainda não saiu e ordenando de forma dura que ela tire a criança dali. No hospital, o médico finalmente traz uma boa notícia à família. Ele explica que Khalid está bem, que o problema foi causado por um ritmo cardíaco anormal e que a rápida ação do paramédico evitou qualquer sequela no coração ou no cérebro. Aliviadas, Zeynep, Gansey e Duru se abraçam emocionadas, comemorando a recuperação da mãe. Apesar do clima de alívio, Zeynep continua ressentida e evita qualquer contato com Gunu. Afastada de todos, ela chama Sinan para conversar e, em voz baixa, faz a revelação que ainda a consome: a Turna está viva. Sinan finge surpresa e reage: Como assim? Ela está viva? Zeynep confirma, ainda impactada: Eu vi ela hoje. Ela está viva. Ao ser questionada sobre onde a viu, Zeynep explica que desconfiou do comportamento estranho de Gunu e decidiu segui-la. Segundo ela, Gunu não escondia um problema de saúde, mas sim a verdade sobre Turna, pois havia ido vê-la sem contar nada. Mesmo tendo ido ao hospital por causa da mãe, Zeynep admite que não consegue parar de pensar na filha e afirma:
Eu preciso ir lá falar com ela. E o mais rápido possível. Sinan tenta fazê-la parar e refletir, perguntando para onde ela pretende ir e o que dirá a menina. Zeynep responde que vai à casa de Turna. Confessa que não conseguiu falar com ela naquele dia e que a encontrou desolada. Questionada sobre como explicará tudo, Zeynep admite sua confusão e culpa, lembrando que antes da cirurgia, pediu que Turna a esquecesse. Abalada, ela diz que não sabe o que fará, mas que precisa vê-la. Com cuidado, Sinan pede que ela se acalme e pense melhor antes de agir. Ele sugere que conversem com calma mais tarde e se oferece para ir junto com ela. Zeynep concorda, ainda inquieta. Sinan se afasta para buscar um café, tentando ajudá-la a se acalmar. Zeynep avisa, olha, eu estou indo embora, Gansey. Gansey pergunta, para onde? Zeynep diz, eu vou ver a Turna. Gansey sugere esperar a mãe acordar e conversar com ela antes. Zeynep diz, Gansey, eu não quero brigar com você. Decidida, Zeynep pede que Gansey avise Sinan de sua saída. Sinan percebe Gunu sozinha, abatida e cabisbaixa, e se aproxima perguntando se ela está bem. Tomada pela culpa, Gunu reflete sobre o peso das mentiras e comenta que a pior parte de mentir é ter que criar novas mentiras para encobrir as anteriores. Arrependida, Gunu admite que assim que descobriu que Turna estava viva, deveria ter contado tudo a Zeynep. Ela lamenta que agora a filha esteja magoada, evitando até mesmo olhar para ela. Sinan tenta confortá-la, afirmando que ela não deve se culpar e assumindo parte da responsabilidade, dizendo que se houve um erro, o maior foi dele. Gunu, porém, insiste que Sinan só agiu com base no que ela havia descoberto. É então que Sinan faz uma confissão inesperada. Revela que quando Gunu lhe contou sobre Turna, ele já sabia que a menina estava viva. A revelação deixa Gunu completamente chocada. Gansey liga para Sully e se identifica como filha de Kahid, mas Sully reage com ironia e irritação, dizendo que aquele contato era a última coisa que precisava naquele dia. Gansey então revela que Zeynep descobriu que Turna está viva e avisa que a irmã esteve ali mais cedo e está a caminho novamente. Sully se mostra agressiva, afirma que não pode impedir Zeynep de aparecer e ameaça descontar sua raiva nela. Preocupada, Gansey faz um pedido, que Sully, ao conversar com Zeynep, não revele nada sobre Kahid. Sully se recusa, diz que está cansada das exigências da família e afirma que fará e dirá o que quiser. Gansey insiste e revela que a mãe acabou de sofrer um ataque cardíaco. Mesmo assim, Sully demonstra total indiferença, diz que os problemas da família não são da sua conta e lembra que seu próprio marido está preso, sem saber quando sairá. Desesperada, Gansey impede que Sully desligue e faz uma proposta inesperada. Eu posso tirar o Sr. Sendiz da cadeia, com a condição de que você fale para minha irmã o que eu te pedi. E como é que vocês vão conseguir soltar ele? Enquanto isso, a vizinha Isel cuida das crianças e prepara comida para elas. Em outro momento, Sinan pergunta a Gansey onde está Zeynep e descobre que ela foi atrás de Turna. Zeynep chega decidida e vai direto à casa de Turna. Quem abre a porta é Sully, que a recebe com deboche. Ora, se não é a professora Zeynep que voltou. Sem entrar no jogo, Zeynep diz que veio falar com Turna, mas Sully ironiza, cobra um cumprimento e afirma em voz alta que a menina não está ali. Tomada pelo desespero, Zeynep invade a casa chamando pela filha. Turna. Enquanto Sully reage furiosa, ameaçando chamar a polícia e exigindo que ela saia. Zeynep insiste, quer saber onde Turna está e confronta Sully diretamente. Por que você me disse que a Turna estava morta? Como pôde tirar a Turna de mim? Sully responde com frieza e ódio, negando a acusação e atacando Zeynep. Eu não tirei a Turna de você. E você não é mãe dela. Ferida, Zeynep questiona a falta de consciência de Sully, lembrando que ela a olhou nos olhos e disse que era a hora de seguir em frente. A discussão explode quando Sully traz o passado à tona, acusando Zeynep de ter sequestrado Turna e feito todos acreditarem que ela estava morta, afirmando que também sofreu e chamando isso tudo de karma. Diante disso, Zeynep percebe a verdade e pergunta, devastada, então essa foi a sua vingança? Sully finalmente confessa, sem arrependimento, eu fiz isso para me livrar de você. Você é pior que um pesadelo nas nossas vidas. Enquanto isso, Isel dá papinha pro Hassan. Logo depois, percebe que ele tá sujo e pede para Melek ir em casa buscar fralda pro bebê. A discussão entre Sully e Zeynep continua. Zeynep rebate, eu vim aqui para falar com a Turna, e eu não vou sair daqui até conseguir ver ela. Sully se recusa, expulsa Zeynep da casa e afirma que não permitirá que ela confunda a cabeça da filha com suas loucuras. A discussão termina de forma violenta quando Sully empurra Zeynep para fora aos gritos, mandando-a ir embora.
No exato momento em que Zeynep sai, ela dá de cara com Turna. As duas se encaram em silêncio por um instante, carregado de emoção, até Zeynep conseguir dizer, com a voz tomada pela dor e pela esperança, o nome da filha, Turna. Zeynep finalmente reencontra Turna e, de joelhos, abre o coração, implorando para que a filha a escute e acreditando que nunca a abandonou. Em meio a lágrimas, ela revela a dor da doença, da cirurgia e do tempo em que acreditou ter perdido a menina para sempre. Turna, porém, permanece fria e distante, e afirma: "Meu nome não é Turna, é Meleque." Sem olhar para trás, a menina entra em casa. Sully apenas se despede com frieza, deixando Zeynep sozinha, em prantos diante da certeza mais cruel. Turna está viva, mas já não a reconhece como mãe. Essa história te prendeu? Então não esquece, clica no botão de gostei, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque é isso que faz essa novela da vida real continuar chegando até você. E olha, não perde tempo. Hypa esse vídeo. Assim, toda vez que um novo capítulo for ao ar, você vai ser o primeiro a saber. Muito obrigado. Fique com Deus e até o próximo.